Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 28 de outubro. Num 28 de outubro, em 1637, o Pedro Teixeira começou a subir o rio Amazonas. Foi lá onde é hoje Solimões também, expulsando os espanhóis. Foi por causa dele que a Amazônia toda virou brasileira no fim. Ele foi feito capitão-mor da província de Grão-Pará, ou da capitania, na época, de Grão-Pará. Só que 388 anos depois, como mostra o Globo de hoje, na primeira página, o Comando Vermelho expulsou o PCC, que se uniu a piratas colombianos, e está tomando conta do rio Solimões. 388 anos depois, Pedro Teixeira, se puder ver isso, vai se revirar no túmulo, porque a gente não fez jus ao esforço dele e dos portugueses. Vejam só. Vou falar nisso daqui a pouco mais. E em 1886, era inaugurada em Nova York, na entrada do porto de Nova York, a Estátua da Liberdade, que os franceses doaram aos americanos. A liberdade é um símbolo dos Estados Unidos. Por isso, qualquer coisa que afete a liberdade no continente dá um arrepio nos americanos. A liberdade de expressão, os direitos humanos, o devido processo legal, o Estado democrático, por isso eles estão aplicando sanções no Brasil, essa de 40% de tarifa. Também vou falar nisso daqui a pouco. Lembrando que dê aí inscreva-se se ainda não fez isso, e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, antes de mais nada, devo explicar para vocês que eu estava no Rio de Janeiro hoje. Saí de lá na hora que estava pegando fogo, literalmente, lá na Penha e no Complexo do Alemão. Dizem que são 64 mortos, 4 dos quais policiais militares. O Comando Vermelho chegou a usar bombardeio aéreo com drones, jogando explosivos sobre os carros de polícia. Foram apreendidos 40 e tantos fuzis, muita droga, houve aí quase 100 presos. E está uma discussão sobre governo federal, governo estadual. Imagina que a Defensoria Pública da União e o Ministério Público entraram já pedindo, demandando explicações do governador do Rio de Janeiro, né? O governador Castro. O governador deve ter lido a Constituição, né? Deve ter sabido que segurança pública é do Estado federado, e o Estado federado tem autonomia, porque faz parte de uma federação, né, para agir. Mas o Estado federado pediu empréstimo de blindados para as forças federais, não foi autorizado. O presidente Lula já tinha dito, né, que não vai pôr as Forças Armadas para combater bandidos, que o papel das Forças Armadas não é esse. Aliás, ele também disse que esses narcotraficantes são vítimas de seus fregueses, de seus compradores de drogas. Não sei se no combate de hoje, na batalha de hoje, eu não vi nenhum viciado em droga participar dessa operação. A operação foi a lei contra os fora da lei, contra gente que desafia até a soberania tão falada, soberania nacional, porque tem território próprio, em que a lei do Estado brasileiro não entra. No tempo da Guerra do Vietnã, se cunhou a palavra santuários,
onde se escondiam, né, fora dos limites do Estado. Enfim, é um assunto, foi o grande assunto de hoje. Como eu disse a vocês, eu estou em São Paulo agora, vocês vão de ver que já tem um cenário diferente, bem improvisado, recém entrei no hotel, mas decolei de Santos Dumont lá pelas 5 da tarde, já tendo visto tudo, né, com ruas bloqueadas, a Zona Norte completamente abalada por esses eventos. Bom, queria ver se tem mais alguma coisa sobre isso. Eu vi que tinha o que é de lamentar, eu lamento muito, 4 PMs mortos. Pessoas que deram a vida pela lei, para defender a lei e defender as outras pessoas também. Houve uso de armas pesadas por parte desse grupo que hoje tem praticamente um exército, né, esse Comando Vermelho. Tanto que, aí eu vou citar o que eu disse lá no início, o Globo a primeira página do Globo de hoje está mostrando que lá na Tríplice Fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, o domínio do Rio Solimões, que é o primeiro nome que leva, aliás, já é o segundo nome do Amazonas, né? Porque lá no Peru, acho que o nome é Pilcomayo, algo assim, lá nas nascentes, mas acho, não tenho certeza. Eu estou lembrando das aulas de geografia ainda lá no ginásio, ou antes disso, no curso primário. Mas está dominando ali Solimões, que é o Amazonas. Olhem só que ironia. Na entrada do rio no Brasil, o domínio é do Comando Vermelho. E lá na foz, no fim do rio, estão fazendo a COP30 para proteger o meio ambiente. Não conseguem proteger de facções criminosas, de quadrilhas, de piratas, né, que estão lá infiltrados. O PCC, que foi expulso daquela região, está em Coari, como mais ou menos matriz, fazendo companhia a piratas colombianos, conforme a reportagem que é chamada na primeira página do Globo desta terça-feira, com fotografia, né, e dizendo, e o título é Amazônia Sitiada. Poucos dias antes da COP, Amazônia sitiada por bandidos. Como está o Rio de Janeiro? Eu falei em Lula, e ontem eu fiz uma correção, né, dizendo, correção para ele, né, porque ele disse que o George W. Bush o convidou para invadir o Iraque e ele não aceitou porque a única guerra que ele queria era contra a fome, e que ele venceu a guerra, né? E aí eu disse, não foi isso. O Trump, o Bush, confidenciou a ele, né? Confidenciar significa confiar. Confiou a ele o segredo da invasão do Iraque. Já foi muito. E disse, Brasil, não se meta. Você não se meta. Cuide você, eu não vou me meter com a Venezuela, cuide do Chávez. Né? Depois talvez a maior autoridade do governo Lula, abaixo de Lula, me disse, eu perguntei, como é que estão cuidando do Chávez? Como a gente cuidaria de um maluco. Né? A gente tem que ter muito cuidado nessa vigilância das ações do Chávez. Bom, e outra coisa, né? A declaração de Lula, ele disse que, disse a Trump que foi feita a justiça com Bolsonaro, foi um processo legal e que o Bolsonaro teve todo o direito de defesa. Não é verdade. Aliás, ele ainda acrescentou, coisa que eu não tive. É totalmente inverdade. Porque ele foi condenado na primeira instância, porque não tinha mais o cargo de presidente, né?
Foi julgado na primeira instância, foi condenado, teve defesa e recurso na segunda instância, o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Depois foi condenado lá, depois teve outro recurso na terceira instância do Tribunal Superior de Justiça, onde foi condenado também, né? Depois foi descondenado pelo Supremo. Então, ele, sim, teve amplo direito de defesa. Bolsonaro não teve. Já foi que não era o juiz natural, como Fux demonstrou claramente no Supremo. E recorreu na segunda-feira, no último prazo, tinha só 5 dias para recorrer, no próprio tribunal que o condenou. Né? Então, presidente Lula, não foi o que o senhor contou para o Trump. Trump, quando souber da verdade, pode ficar magoado. Né? Aliás, o recurso de Bolsonaro usou bastante o voto, foi o único de passo certo no batalhão, né? O voto de Fux, os argumentos trazidos pelo voto de Fux. Então é isso, minha gente. De São Paulo, Alexandre Garcia.